Olá, estamos no programa Saber Direito Responde. Eu sou Maria Isabel da Silva, juíza de direito do primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Hoje nós vamos esclarecer as dúvidas dos internautas que assistiram às aulas sobre a Lei Maria da Penha, Lei 11.340/2006, ministradas durante a semana, e encaminharam suas perguntas para o e-mail do programa saberdireito@stf.jus.br. Vamos à primeira pergunta. A pergunta foi encaminhada por Iraneide Souza, de Goiânia, Goiás. O que deve fazer a mulher vítima de violência? Iraneide, a mulher vítima de violência deve se encaminhar à delegacia mais próxima de sua residência, se porventura na sua cidade não tiver uma delegacia especializada. Ela vai se munir de todas as provas, de todos os elementos necessários para a comprovação da prática da violência. Vai, então, até o delegado, relata os fatos como ocorreram, identifica o agressor, dá o seu endereço, entregue para o delegado as provas que você levou, indique as testemunhas do fato. E na mesma hora em que você prestar as declarações para o delegado, você pode requerer medidas protetivas se achar que elas são úteis e necessárias. Você vai indicar quais as medidas protetivas que você pretende que sejam deferidas pela Justiça, e o delegado vai reduzir tudo isso a termo e encaminhar para o juiz, que vai apreciar o seu pedido. Mas não deixe de ir até a delegacia se você for vítima de violência ou se algum parente seu for vítima de violência doméstica. O primeiro passo para desbaratar a violência, para acabarmos com a violência, é com a sua comunicação, é com a comunicação das pessoas que são vítimas de violência junto à delegacia mais próxima de sua residência. Vamos à segunda pergunta. A segunda pergunta foi encaminhada por Carolina Barreto, de Cuiabá, Mato Grosso. A mãe pode denunciar o filho ou a filha? Olha, Carolina, a mãe pode denunciar o filho ou a filha, desde que um deles esteja praticando violência doméstica contra alguém da família. Pode ser contra a mãe, contra o irmão, contra a avó, qualquer pessoa da família. E a mãe deve fazer isso, porque às vezes o filho ou a filha está precisando de ajuda. Então, quando ela vai até a delegacia de polícia mais próxima de sua residência, registra a ocorrência, relata todos os fatos que aconteceram, quais foram as testemunhas que assistiram, dá os seus endereços, identifica o seu filho ou sua filha, fala sobre o ato, discorre sobre o ato que foi praticado. E, se ela quiser medidas protetivas, ela pode pedir medidas protetivas, inclusive o afastamento do filho ou da filha do lar, se não é possível mais continuar a convivência com eles. De posse desses documentos, de posse da declaração dessa mãe, o delegado vai encaminhar tudo isso ao magistrado, ao juiz, que vai apreciar o pedido dela. Esse filho ou filha poderá ser afastado de casa, dependendo do pedido da mãe e da necessidade para acabar com a violência que ele vem praticando. Vamos à terceira pergunta, encaminhada por Romário Zardo, de Curitiba, Paraná. O que acontece com o agressor quando ele é apanhado cometendo violência doméstica? Romário Zardo, o agressor apanhado cometendo violência doméstica pode ser preso em flagrante. E ele preso em flagrante, ele é encaminhado primeiramente para a delegacia. Lá, ele vai ser ouvido, depois de ouvida a vítima, se o caso, ele vai ser ouvido e ele pode declarar, ele pode prestar declarações ou não. Mas ele preso, ele pode continuar preso e o delegado pode arbitrar uma fiança. Se ele recolher a fiança arbitrada, ele poderá ser solto. E quanto à fiança, o delegado vai verificar se aquele crime é afiançável e está dentro de sua alçada. Caso contrário, o agressor será mantido preso e encaminhado ao auto de prisão em flagrante para o juiz. O juiz vai analisar o auto de prisão em flagrante.
Se for o caso, o juiz vai conceder liberdade provisória ao agressor. Caso contrário, ele converterá o flagrante em prisão preventiva, dependendo da gravidade do crime. Vamos agora para a quarta pergunta. A quarta pergunta foi encaminhada por Mauro Bermudes, de Brasília, Distrito Federal. A pergunta é a seguinte: a mulher pode desistir da ação? Mauro, a mulher não pode desistir da ação. Ela pode retratar-se da representação até o recebimento da denúncia. Por quê? Com a ação, presume-se, porque com a ação já foi recebida a denúncia. E após o recebimento da denúncia, a mulher não pode mais retratar-se da representação. Então, se ela não quiser que o seu agressor seja penalizado, se ela não quiser que ele responda a uma ação penal, ela pode desistir da ação, como você disse, mas não é, ela pode retratar-se da representação numa audiência designada pelo juiz e promotor antes do recebimento da denúncia. Então, o que a mulher deve fazer? Ela deve ir até uma delegacia, comunicar ao delegado que não quer mais que aquele agressor seja processado, que ela não tem mais interesse que ele seja punido, e o delegado vai encaminhar aquele pedido dela para a justiça. Lá na justiça será marcada uma audiência, ela será intimada para comparecer a essa audiência, se acaso não tiver iniciada a ação penal por meio do recebimento da denúncia. Então, ela só pode retratar-se da representação, repito, antes do recebimento da denúncia. Vamos a um pequeno intervalo, daqui a pouco retornaremos. Este é o programa Saber Direito Responde. Estamos esclarecendo as dúvidas dos internautas que assistiram às aulas ministradas durante a semana sobre a Lei Maria da Penha e encaminharam suas perguntas para o e-mail do programa saberdireito@stf.jus.br. Vamos para a pergunta encaminhada por Suzana Alves, de Manaus, Amazonas. Se o agressor descumprir as medidas protetivas, quais as consequências? Suzana, se o agressor descumprir as medidas protetivas, ele poderá ser preso. Quando um agressor descumpre as medidas protetivas, a vítima deve encaminhar-se até a delegacia mais próxima e relatar o fato ao delegado. De acordo com o relato da vítima, o delegado vai encaminhar aquelas declarações dela para o juiz e o juiz vai analisar se há necessidade de impor outras medidas protetivas em complementação àquela, ou se houve uma representação pela prisão preventiva do ofensor, se ele pode ser preso, se ele vai verificar se há necessidade de decretar a prisão do agressor para que ele possa cumprir aquela ordem judicial. O agressor que descumpre as medidas protetivas, ele está desobedecendo uma ordem judicial. Então, por isso, ele está incidindo num crime que é do artigo 330 do Código Penal, que é o crime de desobediência. A próxima pergunta foi encaminhada por Lígia Marcondes, de Formosa, Goiás. A vítima é obrigada a ficar frente ao ofensor na audiência? Não, Lígia. A vítima não está obrigada a ficar em frente ao ofensor durante a audiência. Na audiência de instrução e julgamento, que é marcada no processo criminal, durante o transcorrer da ação penal, a vítima, quando vai prestar as suas declarações de juízo, se ela não quiser fazê-lo perante o ofensor, ela não irá fazê-lo. Basta que ela fala para o seu advogado, designado para acompanhá-la durante a audiência, ou para o Ministério Público, e mesmo para o juiz, ela expressa o constrangimento que ela sente em prestar suas declarações perante o agressor. O agressor, então, será afastado da sala de audiência e ela vai prestar as declarações sem a presença dele,
Porque, às vezes, efetivamente, o agressor pode intimidar a vítima com um olhar. Então, por isso, há necessidade de afastá-lo da sala de audiência. Principalmente nos crimes sexuais, Lígia, a vítima tem constrangimento em prestar suas declarações na frente do ofensor. Geralmente, nessas audiências, o ofensor, não se admite o ofensor na sala de audiência durante as declarações da vítima, mas o advogado do ofensor permanece na sala de audiência, correto? Vamos para a próxima pergunta. A pergunta foi encaminhada por Rogério Mesquita, de Boa Vista, Roraima. A dúvida de Rogério é a seguinte: aplica-se a Lei Maria da Penha às relações homoafetivas? Caro Rogério, a Lei Maria da Penha é direcionada a proteger a mulher vítima de violência, numa relação íntima de afeto, no ambiente doméstico. Não importa quem seja o seu agressor. Pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser o pai, pode ser o irmão, pode ser a mãe, pode ser a irmã, pode ser o tio, pode ser o namorado, pode ser o ex-namorado, pode ser o companheiro, pode ser o ex-companheiro. Não importa. A lei protege a mulher vítima de violência. Se a mulher mantém uma relação afetiva com outra mulher e essa outra mulher vem praticando violência contra ela, essa outra mulher é a ofensora, vai se aplicar a Lei Maria da Penha. E da mesma forma que se aplica ao ofensor, ao sexo masculino, será aplicada a lei à pessoa do sexo feminino que comete violência doméstica. Portanto, Rogério, se ocorrer violência doméstica numa relação homoafetiva, a ofensora poderá vir a ser penalizada com os rigores da Lei Maria da Penha, se assim o quiser a ofendida, a vítima. Vamos agora para um pequeno intervalo, retornaremos daqui a pouco. Estamos no programa Saber Direito Responde. Estamos esclarecendo as dúvidas dos internautas que assistiram às aulas sobre a Lei Maria da Penha durante a semana e encaminharam suas dúvidas por meio do e-mail saberdireito@stf.jus.br. Então vamos para a pergunta encaminhada por Eliane Dias, de Aracaju, Sergipe. Eliane pergunta o seguinte: o delegado pode se negar a registrar a ocorrência? Não, Eliane, o delegado não pode deixar de registrar uma ocorrência, porque quando a vítima vai até uma delegacia para registrar uma ocorrência, ela vai pedindo ajuda, porque ela não suporta mais a violência que é cometida no âmbito doméstico. Essa mulher, às vezes, há muito tempo ela é vítima de violência, não é aquele primeiro fato que está acontecendo. Então, quando ela vai até a delegacia, porque ela tomou coragem, ela muniu-se de muita coragem para declarar para uma pessoa desconhecida, que é o delegado ou o agente que vai atendê-la naquele primeiro momento, contar a sua intimidade, falar sobre sua vida, contar sobre aquilo que ocorre no seu ambiente doméstico, dentro do seu lar. Quem sabe ela vai falar do seu marido, ou do seu filho, ou da sua filha, ou do seu pai, ou da sua mãe, ou do seu irmão. E talvez ela venha sendo vítima de violência há muito tempo. Então o delegado não pode deixar de registrar uma ocorrência. Por trás desse apelo da vítima, pode existir uma ameaça grave. Se não houver uma atuação efetiva, rápida e eficaz, tanto da delegacia, por parte da delegacia, como depois pela justiça, poderá acontecer um mal maior a essa mulher. Nós já tivemos casos em que a mulher, mesmo tendo registrado uma ocorrência, mesmo tendo comparecido à delegacia, o ofensor desrespeitou a medida protetiva que foi deferida e aproximou-se dela e cometeu um delito mais grave. Então,
a mulher deve preservar a sua integridade física, a sua integridade psicológica, e para isso ela deve ir até a delegacia, registrar a ocorrência, e o delegado não pode se negar a fazê-lo. Porém, se porventura o delegado não quiser registrar a ocorrência, ou se a delegacia estiver em greve, que de vez em quando isso ocorre, não é muito comum, mas a vítima pode então dirigir-se ao Ministério Público e lá, junto ao Ministério Público, ela relatar os mesmos fatos que ela iria relatar perante a delegacia. E o Ministério Público, então, irá colher a termo as suas declarações e, se for o caso de medida protetiva, se ela requerer medidas protetivas, ele vai encaminhar ao juiz que vai apreciar as suas razões e deferir ou não as medidas protetivas pleiteadas. E ainda, se ela não conseguiu registrar a ocorrência perante a delegacia, ela pode se dirigir à Defensoria Pública, que vai ouvi-la, vai reduzir a termos as suas declarações, ela vai indicar quais as medidas protetivas são necessárias e úteis para desbaratar a violência, para acabar com a violência, e a Defensoria Pública vai encaminhar essas declarações para o juiz e ele vai verificar se são devidas as medidas protetivas por ela requeridas e deferir aquele julgar que são úteis e necessários para afastar a violência de que ela é vítima. Então, a vítima, se não conseguiu registrar na delegacia uma ocorrência porque o delegado se negou ou porque a delegacia estava, ou porque estava em greve, ou porque algum impedimento, né, naquele dia aconteceu que a delegacia não pôde funcionar, então ela pode se dirigir ao Ministério Público ou à Defensoria Pública. E lá ela pode relatar o fato e eles encaminharão para o juiz as suas declarações e o pedido de medidas protetivas, se ela assim o desejar, correto? Vamos agora à pergunta de Denilson Chagas, de Porto Velho, Rondônia. A dúvida de Denilson Chagas é a seguinte: se a vítima pediu o arquivamento de uma ocorrência, ela pode depois registrar outra envolvendo as mesmas partes? Denilson, se a vítima pediu o arquivamento de uma ocorrência e depois houve outro episódio de violência doméstica, ela pode sim registrar outra ocorrência. O que acontece na maioria das vezes? Às vezes as mulheres declaram que quando elas foram à delegacia naquela ocorrência anterior, foi o primeiro fato de violência doméstica que aconteceu no seu lar. Então ela resolveu dar uma segunda oportunidade ao seu ofensor. Esse ofensor, como já dissemos, pode ser o seu companheiro, o seu marido, o seu ex-namorado, o seu namorado, o seu pai, o seu irmão, a sua irmã, a sua companheira. Então, ela resolveu dar mais uma oportunidade. Então, ela compareceu em juízo e declarou que não queria mais que aquele seu ofensor daquela primeira ocorrência fosse penalizado. Mas depois, ela foi vítima de novo episódio de violência. Ela pode sim. Não é porque ela um dia perdoou ou ela requereu o arquivamento, pediu o arquivamento da primeira ocorrência, que ela estará impedida de registrar nova ocorrência. Já tivemos alguns relatos de algumas mulheres que dizem, chegam à delegacia e que os agentes ou quem atende diz o seguinte: olha, mas a senhora já esteve aqui, já registrou uma ocorrência, já pediu o arquivamento, a senhora está aqui de novo? Não é certo. Se ela foi lá e está pedindo para registrar uma ocorrência, não tem que se questionar. Ninguém tem que questionar se não é certo. Se ela voltou à delegacia para registrar nova ocorrência, ninguém tem que questionar se ela registrou ou não uma ocorrência anterior e se ela pediu ou não arquivamento. Isso está na esfera de disponibilidade da vítima, ela requerer ou não o arquivamento. Ela que acha, ela que deve julgar se é ou não necessário o arquivamento daquela ocorrência. E se porventura houve outro episódio, ela pode sim ir na delegacia e registrar outra ocorrência. Vamos para a próxima pergunta.
A próxima pergunta vem de Ricardo Mourão, de Brasília, Distrito Federal. A dúvida de Ricardo Mourão é a seguinte: pode-se pedir medidas protetivas sem provas? Pode-se pedir medidas protetivas sem provas, sim. Por quê? Porque o crime de violência doméstica, ele é cometido no recinto doméstico. E no recinto doméstico, geralmente só tem a mulher e o seu ofensor, a vítima e o seu ofensor. Não tem mais ninguém naquele momento em que é praticada aquela ação violenta. E a palavra da mulher nos crimes de violência doméstica tem muito valor. Elas são muito valorizadas, tem muita credibilidade. Por quê? Porque uma mulher não vai até uma delegacia registrar uma ocorrência de violência doméstica se aquilo efetivamente não aconteceu. Ela não vai mentir que é vítima de violência. Dificilmente ela vai mentir que é vítima de violência. Uma ação agressiva, uma ação de violência aconteceu. E dentro do recinto doméstico. Então, juízes e promotores dão muita credibilidade à palavra da vítima. Porque, como eu já disse, nos crimes de violência doméstica, geralmente não tem provas. Acontecem dentro da residência, no ambiente familiar, e quando estão sozinhos, vítima e agressor. Então, pode sim pedir medidas protetivas sem provas. Então, a mulher vítima de violência, mesmo sem provas do cometimento da infração, ela vai dirigir-se até a delegacia, registrar a ocorrência, pedir medidas protetivas, deduzir quais as que ela acha que são mais adequadas a seu caso. O delegado vai encaminhar ao juiz e o juiz, analisando o pedido, ele vai deferir ou não as medidas por ela pedidas. Deferidas medidas ou não deferidas medidas, ela será intimada pelo cartório e então ela saberá quais foram as medidas protetivas que foram deferidas em seu favor. Chegamos ao fim do programa Saber Direito Responde. Agradecemos aos internautas que encaminharam suas dúvidas para o e-mail do programa saberdireito@stf.jus.br e esperamos contar com sua audiência para os nossos próximos programas.